Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. A casa tá bagunçada, mas hoje é domingo, assim como ontem foi sábado, amanhã vai ser segunda, todos os dias. Larga aí um pouco a vassoura, vamos ler uma palavra, palavra que edifica, que consola, que nos traz esperança. Vamos lá? Vamos combinar. Essa palavra é para você. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem fique aterrorizado. Amém? Versículo 28. Ouviste o que eu vos disse, né? Que Jesus pregava, então ele estava dizendo, ouviste o que vos disse, vou e volto, né? Vou e volto. Lembra que ele falou assim, onde tiver 2 ou 3 ou mais meu nome, ali eu estarei. Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-me-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, né? É maior porque ele é o princípio, né? Disse-vos agora, versículo 29, antes que aconteça, para que quando acontecer, né? Jesus estava falando, ele ainda não tinha ido para a cruz, que quando acontecer, vos creia. Creia que depois que eu não for mais, né? Este Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, o Jesus homem, eu estarei com vós. Verdade? E assim ele foi, mas ele voltou. Se mostrou a mais de 500 pessoas, né? Antes de ir para a glória, mas até hoje esperam ele. Não crê que quando ele disse, aonde tiver 2 ou 3 ou mais meu nome, eu ali estarei. Verdade? E ele está conosco. É pela fé. Hebreus, o quê? 11, versículo 6. É preciso acreditar. Porque havia uma confusão na mente daqueles, né, que estavam ali recebendo uma nova e viva palavra, né? Eles estavam confundindo o que ele pregou em Mateus 24, que era a destruição do templo, né? Estava chegando o fim da destruição do templo, que aconteceu nos anos 70 depois dele, que era o juízo, né? Era o juízo. Então, eles acreditavam mais o que? Naquele momento, só naquele momento, porque estava ali vendo, né? Vendo, eles precisavam ver para crer, mas hoje nós não vemos, mas nós cremos, né? Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos entender Romanos 5, que diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio que do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificado, né? Justificado é a pessoa absolvida, perdoada, né? Porque o religioso, né? O sistema religioso nos põe medo, culpa, né? Nos põe pecado, né? Romanos 8 diz que nenhuma condenação há, mas o sistema religioso nos condena para nos aprisionar. Tira o quê? Com isso, tira-nos a paz que fomos conquistados, que é herança em Cristo, né? João 14, 27, a minha paz vos dou. Mas o sistema religioso tira a nossa paz, né? Tira, e com isso a gente não consegue entrar no reino de Deus, porque quem entra no reino de Deus tem que ter o quê? A paz com Cristo, a paz em Cristo, né? Lembra dos ladrões? Os 2 ladrões, né? Foi pela fé, né? Que eles teve o quê? Paz com Deus para entrar no reino dos céus, né? Isaías 53 já dizia, né? Quem creu na nossa pregação, né? Depois lá nos evangelhos também
repete, né? Lembrando de Isaías, quem creu na nossa pregação? Não crê, porque o sistema religioso ele vai de contrário, né, à palavra de Deus, que nos traz o quê? Nos traz paz, consolo, né? Edificação, exortação. Exortação é animação, nos anima, não é verdade? Então, paz seja convosco. Vamos prestar atenção no que nos lemos para meditarmos, né? Para recebermos esta herança maravilhosa de Cristo, que é a paz com Ele. Amém? E para terminar, ainda vamos em Romanos 5, no versículo 3, que diz assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então vamos pôr na nossa mente somente aquilo que nos traz esperança, né? E o que traz esperança vem do céu. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, o quê? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos o quê? Por ele o quê? Salvos, né? Libertos, né? Da condenação do mundo, do sistema. Não aceite palavras contrárias. Você é vaso de honra. Semente boa, hein? Olá, vamos falar hoje, agora, de Hebreus 10, né? 23 e 24, que diz assim, ó, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Sabe o que é considerar? Né? Para nos estimularmos, né? Animarmos uns aos outros, né? Em amor e pelas boas obras, né? Obras do céu, né? Obras mundanas, obras humanas. 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então não deixemos de congregar. Sabe o que é congregar? É estar junto. Aqui não está falando de denominação, de religião, aqui está falando de pessoas juntas, congregadas, né? Porque naquele tempo eles congregavam nas casas, nos lares. Então, não deixar de estar em reunião, unidos, né, na fé, falando da palavra, lembrando desse Deus maravilhoso, das maravilhas de Deus. Então, não deixando de se reunir, como é costume de alguns que já estão o quê? Se ligando na palavra, né, que quer mudar, que quer mudança, né, costumes de alguns. Antes, façamos o quê? Admoestações, né? Vamos animar uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui estava falando esse dia que se aproxima não é o fim do mundo. Estava falando que o dia se aproxima o quê? Da justiça de Deus, né? Que veio lá nos anos 70 depois de Jesus. Então está se aproximando da justiça de Deus, do que Jesus pregou lá em Mateus 24, a destruição do templo de pedra, para nós estarmos atentos que nós somos o templo de Deus, né? Então até vendo ali a transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, aqueles que Colossenses 1,13 nos transportou para o reino do seu amor, né? O reino de Deus. Então, pela graça sois salvos mediante o que? A fé. E isso não vem de nenhum ser humano, é dom de Deus. Amém? Olá! Vamos ler a palavra. O fio da meada, eu digo assim, né? 1 Coríntios. Primeiro vamos meditar o que Paulo diz em 1 Coríntios 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, não foi pela vontade dele ou de ninguém,
para ser o que? Apóstolo de Jesus Cristo. Não foi para ser apóstolo de Moisés, nem Davi, nem Sansão, nem Abraão, nem Melquisedeque. E o irmão Sóstenes, o irmão, né? A igreja o que? De Deus. A igreja é de quem? A igreja de quem? De Deus, né? Então são igreja pessoas. Que está em o que? Em Corinto. Aos santificados em Cristo. Santificados em quem? No culto de consagração? Santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser o que? Santos, separados. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte o quê? De Deus, nosso Pai, e do Senhor o quê? Jesus Cristo. Olha o filho. Meditem na palavra, não conheçam Deus só de ouvir falar. 1 Coríntios 15, olha o fio da meada. Paulo disse: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual antes que perseveras. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, não é uma doutrina estabelecida. Eu estou falando aqui de todo o livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Paulo não estava fazendo a doutrina. Paulo estava o quê? Falando para aqueles que estavam recebendo a palavra, né? Falando, eu estou entregando para vocês o que eu recebi, porque Paulo foi chamado ao terceiro céu, mas ele foi pesquisar o quê? A história. E soube a história o quê? Por Pedro, não é verdade? Lucas foi um historiador, nunca andou com Jesus. E quando ele diz lá sobre a Santa Ceia, por exemplo, ele relata o que ouviu de Lucas. Ele não está formando uma doutrina. Então, olha o fio da meada, 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Entendeu? Eu estou falando para vocês que foi falado para mim. Né? Essa é a parte histórica, né? Lucas, lembra, é um historiador, né? Ele fez o livro de Atos. O livro de Atos é um livro histórico. Então, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. 1 Coríntios 15. O qual recebestes e no qual ainda perseveras. Né? Temos que perseverar no que Paulo estava anunciando, no que Paulo foi, né, nos trazido, né, a nossa memória, a nossa mente. Eles ali pensavam que ele estava formando uma nova doutrina, mas não, ele estava trazendo a doutrina. Então temos que discernir quando Paulo está contando uma história, quando ele está falando o quê? A doutrina que ele recebeu do terceiro céu. Amém? Voltando aí no contexto, no capítulo 11 de 1 Coríntios, diz o tema, né? O véu e seu uso o quê? Na igreja de Corinto. Né? O véu, aquilo que tampa os olhos, os ouvidos, né? Que tampa tudo. Né? Então, é um véu da ignorância. E depois no versículo 17 vem falando o relato da Santa Ceia. Então, Paulo, lá no capítulo 15, ele diz: eu estou entregando a vocês, gente, presta atenção no que eu estou falando, o que eu ouvi, estou entregando para vocês, eu não estou formando uma doutrina. Está entendendo? Para nós concluir o raciocínio, 2 Coríntios, né, 3, versículo 12, diz: tendo, pois, tal esperança, servimos uns aos outros, né, com ousadia no falar.
Não importa se você não é isso, você não é aquilo, que fala que você não é assim, você não fez teologia, você não fez isso. Não importa ler na Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo te conduzindo, que é Ele que nos conduz. 13. E não somos o quê? Como Moisés, que punha o quê? Véu, né? Véu, tapava a vista, né? As vistas. Véu sobre o quê? A face. Não é verdade? Para que os filhos de Israel não que atentassem na terminação do que se desvanecia. Assim também hoje, na Aliança da Graça, nos põem, nos querem pôr véu, o sistema religioso, né? Temos que discernir o espírito da verdade, porque o espírito do mundo põe um véu para que nós não venhamos entender a graça e nem andar na graça, né? Porque não é só a fé, é a prática também. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embolaram, pois até o dia de hoje estava falando daquele tempo, né? Mas trazemos por hoje, né? Pois os sentidos deles se embolaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga, né? Se tem antiga porque estava entrando a nova, antiga aliança, o mesmo véu, né? E o mesmo véu permanece, não lhes sendo que revelado que em Cristo é removido. 2 Coríntios 3, versículo 14. Em Cristo é removida o quê? A velha aliança, entendeu? Os velhos costumes, os velhos rituais, tradições. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, né, o véu está posto sobre o coração deles. Toda a palavra é inspirada por Deus, né, para ensino. Mas temos que discernir o que estamos aprendendo para ensinar, que é responsabilidade. Não é verdade? As escrituras é contexto. Se nós não entendermos o contexto, como vamos entender o texto, não é verdade? A escritura é contexto. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte, né? Se realmente se converte, o sistema religioso mostra que a conversão é se fizer isso, se fizer aquilo, é se faz isso, se faz aquilo. Não. Mas aqui está escrito, quando, porém, algum deles se converte a Cristo, o véu lhe é retirado. Então, a conversão é mostrada, né, pela graça, de graça. A conversão, ela é exposto, né, para todos aqueles que andam na luz do entendimento em Cristo Jesus. Então, aqueles que andam na aliança da graça, que aceita a palavra da cruz, né? E que compartilha a palavra da cruz, tirando os medos, tirando toda a transgressão do pecado. Romanos 8, não há transgressão na aliança da graça. Nós temos que aprender a crescer em graça e conhecimento. Amém? Pai seja convosco. Tito 1 diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Promover o quê? Contenda? Não, a fé, que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo o que é a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes o quê? Dos tempos eternos. Né? Você é vaso de honra, escolhido antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 4, né? Está lá em Efésios todo. O livro de Efésios todos é muito rico. Estudem lá, meditem. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Versículo 5. Por esta causa te deixo o quê? Em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros conforme o que te prescrevi. Né? Porque não é como as pessoas querem, mas é como tem que ser. Então, versículo 9 diz assim, 8.
Antes, hospitaleiros vocês devem ser, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha o que? Domínio. Que tenha domínio. A pessoa, o amigo de Deus aliançado na cruz não pode ser descontrolado, né? Não pode ser, eu sou seu amigo porque você está comigo. Não. Nós somos amigos uns dos outros porque Deus mandou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Verdade? E é aqui e agora. Não é quando chegar no céu, não é quando você fazer a minha vontade, não. É aqui e agora. Se a gente gostar só dos bonzinhos, né? Isso é assim muito bom, né? Verdade? Deus mandou nós amarmos também aqueles que a gente acha que é nosso inimigo. Que inimigo nosso é nós mesmos. Nós mesmos somos os nossos inimigos. Que nós mesmos emprestamos os nossos ouvidos a coisas negativas. Nós mesmos, entendeu? Às vezes botamos lenha na fogueira por coisas desnecessárias. Versículo 9 de Tito 1. Apegado à palavra fiel, que é segundo que a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar. Né? Exortar quer dizer animar. Exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, nós não temos que ir, né, como o anticristo, contrário à palavra. Nós temos que ir na direção certa, né? Para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Filipenses 3. Vai lá, estude lá, medite. Tá bom? Paz seja convosco.